Duas eleições em um ano e meio. Um caso único. Como é que foi isso, prefeito? Foi uma experiência bem intensa, né? Primeiro porque eu dormi vereador e acordei prefeito no episódio da cassação, com aquela indecisão do próprio Tribunal Eleitoral, quando que vai ser eleição, não saía prazo, e eu também rodando a máquina para que ela não parasse, e aí quando de fato foi marcada a eleição, né, a gente tinha se preparado já com uma equipe, e aí a cidade que já tinha passado por muitas cassações, foram 6 prefeitos em 8 anos, né, em Brusque, desde a época da cassação do Paulo Êcio. E então a cidade teve um pouco de sentimento de continuidade. O rapaz está lá, deixa ele trabalhar. Então, a gente trabalhou já mirando a eleição em 2024 também. Foi um test drive? Foi um test drive. Passei, inclusive tinha um adversário que me chamava de menor aprendiz, né? Dizia que eu estava no contrato de experiência, estagiário. Então a população me aprovou nesse estágio probatório. A gente partiu de 27 mil para quase 44 mil votos, né? De um ano para outro. Eu vejo que é uma avaliação muito positiva, muito intensa, mas agora a gente tem 4 anos para efetivamente poder trabalhar. Contextualizar, pessoal. Cabeça de político, especial prefeitos e prefeitas, que a gente está gravando uma parceria com a FECAM, com os prefeitos das 15 maiores cidades de Santa Catarina, eleitos em 2022. O prefeito André Weck, do PL, reeleito prefeito em Brusque, esse caso único nessa última eleição, não sei se foi, acho que foi único, de uma eleição suplementar, 1 ano e meio de mandato e já vem a reeleição. Como é que foi esse mandato curto, esse mandato de tiro curto, fazer a população entender, temos um prefeito, o prefeito é esse, e isso ser percebido pela população e já emendar com uma campanha eleitoral? Olha, bem na verdade, sim, eu peguei a prefeitura do ponto de vista financeiro organizado, né, com financiamento contratado, projetos encaminhados. Então, meu principal desafio quando eu assumi, ainda interinamente como presidente da Câmara, a prefeitura, foi não deixar a cidade parar, né? Então, a gente tocou todos os projetos que estavam em andamento, a gente deu continuidade para que essa mudança, né, de prefeito do nada fosse o menos traumática possível, diferente do que foi a última cassação lá em 2015, que foi traumática para a cidade, né? Então a gente conseguiu mostrar que a gente conseguia dar continuidade ao que estava dando certo e mudando, né, um pouco daquilo que a gente queria ajustar. Então, por exemplo, a gente conseguiu dobrar o número de equipes da Estratégia da Saúde da Família na Saúde, abriu um PA 24 horas, que depois de 12 anos de obra inacabada, então a gente conseguiu entregar muito na área da saúde, que foi nosso ponto forte nessa reeleição, dando continuidade aos outros projetos e iniciando processos que a cidade esperava muito, por exemplo, esgoto sanitário. Há 30 anos foi a última iniciativa efetiva para tentar colocar esgoto em Brusque, depois disso parou no tempo. Então a gente começou esse processo, que até semana, né, passada foi a audiência pública, né, e agora a gente vai fazer de fato essa concessão. O transporte coletivo também, mais de uma década com contrato emergencial judicializado, também já fizemos audiência pública no final do ano passado, já está no Tribunal de Contas para fazer análise. Então são projetos assim que muito complexos, que a cidade esperava muito tempo e que a gente mostrou que tinha intenção de, agora vai acontecer. Então vejo que essa foi uma avaliação positiva, a gente montou um time muito bom também. Conseguiu fazer entregas também? Conseguimos fazer bastante entregas, né? O próprio pronto atendimento 24 horas, continuamos algumas obras que já estavam em andamento, né? Outras que a gente está concluindo agora, mas o que de fato marcou a população foi essa nova forma de fazer governo, sobretudo na área da saúde e educação, né? Com a eleição de diretores de escola que até então não tinha. E a forma de comunicar, a gente conseguiu comunicar também, fazer esse diálogo muito próximo da sociedade, né, e que facilitou. E também percebo, né, 2 fatores que nos ajudaram muito para além do próprio trabalho do governo. Um deles é o próprio apoio do governador Jorginho Melo e do PL. Brusque é uma cidade muito voltada à direita, né? Então essa questão dos princípios, dos valores, das bandeiras que o nosso grupo político traz ajudou muito nessa somatória, e também a continuidade, né? Justamente por esse trauma de muita troca de prefeito, a população entendeu, vamos dar uma chance para ele continuar o trabalho, já que está dando certo. Isso me chama a atenção dessas sucessivas trocas de prefeito, questões judicializadas. O senhor abriu a fala dizendo que pegou a prefeitura com uma situação financeira organizada, ou seja, um trabalho do seu antecessor, o prefeito cassado, Ari Weck, não é parente, né? Na época tinha bastante, várias vezes eu tive que responder isso, tive que checar isso. E que o Ari Weck foi cassado. Depois a gente vai falar dessa questão do Luciano Hang, da influência que ele tem na política da cidade, do empresário Luciano Hang. Mas como é que é a sua relação com o antecessor, que foi cassado por uma questão política, eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, mas que o senhor disse que deixou uma cidade organizada? Então, eu sempre tive um respeito muito grande pelo Ari.
Eu fui trabalhar, né, como comissionado na Prefeitura de Brusque em 2018, quando o Ari era então vice-prefeito, à época. Quando ele disputou a Prefeitura em 2020, eu fui candidato a vereador na mesma chapa, por outro partido, mas na mesma chapa que ele. Então a gente sempre tem uma relação de respeito, né? E até quando disputei a eleição suplementar, que ele apoiou o outro candidato, né, que era a sucessão dele, Molina, né, ele sempre tem uma relação de muito respeito comigo. Então hoje a gente nunca teve uma aresta, né, que tivesse que ficar parando, ou uma mágoa em virtude do processo eleitoral. Então até hoje a gente tem uma relação de muito respeito, tanto é que o ingresso dele, né, dentro do governo do governador Jorginho Melo é algo que para a gente também foi muito leve, muito tranquilo, né? Ele tá com uma função no governo Jorginho? Ele está na SC Parcerias. Interessante. Ele está atuando lá, então foi algo também para a gente foi muito tranquilo. E até pela injustiça que foi a cassação, meu discurso sempre foi único nessa questão, e acho que foi uma injustiça, muito embora eu fui o maior beneficiado nesse processo, né, acho que ele teria também a oportunidade de ter um espaço para continuar o trabalho. Todo mundo tem conta para pagar, ele é um bom profissional, né, até que ele possa resolver essa questão judicial e eventualmente poder voltar ao jogo político efetivamente. Então a relação com ele é muito tranquila. É curioso porque essa eleição de um ano e meio atrás, a sua primeira eleição, a eleição suplementar, ela, obviamente que todas as atenções de Brusque, mas todas as atenções de Santa Catarina, especialmente quem trabalha com política, porque era um campo de testes da influência do bolsonarismo, do PL, da direita, do apoio dessas lideranças a uma candidatura. O senhor estava no Democracia Cristã na época, já com o PL de vice, acertado até para ir para o PL. Tinha uma candidatura do Progressistas, uma candidatura do MDB, com o apoio mais ou menos velado do empresário Luciano Hang. E uma candidatura de esquerda numa estratégia de se beneficiar da divisão da direita. Como é que o senhor viu esse interesse estadual por essa candidatura? Eu vejo que foi uma eleição até nacionalizada, né? Porque foi a única disputa direta. A gente teve algumas indiretas, né? Que as câmaras votaram, mas direta essa foi a única. Então foi um cenário que todo mundo colocou os olhos, inclusive, como tu bem colocaste, foi um balão de saio para 2024. Né? E mostrou-se muito efetiva essa participação massiva do grupo do PL, dos deputados bolsonaristas, do próprio governador Jorginho Melo. Foi diferencial? Foi um diferencial naquele momento. Eu vejo que teve um momento em que o governador, Ana Campanholo, outros deputados do PL foram para um grande comício. Aquele foi o momento em que o eleitor entendeu que, embora não fosse o 22 naquele momento, o senhor era o candidato, aspas, do Bolsonaro? Isso, com certeza, com certeza. O apoio do governador para mim foi fundamental, né? Tanto por isso que eu tenho essa gratidão pelo Jorginho Melo, né? De ter confiado em mim, no grupo que estava comigo. O PL foi vice na chapa naquele momento, né? O Deco, que é o meu vice hoje também, ele já estava no PL na época de vereador, então a gente conseguiu montar esse grupo, né, muito forte. Essas bandeiras da direita ali nos ajudaram bastante para ser o diferencial, porque tinha aquela discussão, né? Poxa, a direita se dividiu e tinha uma preocupação muito forte na cidade. Olha, como a direita se dividiu, corre o risco da esquerda ganhar. Nós sabíamos que a esquerda tinha um teto de votação, então isso não nos preocupava, mas para a população não, ela está muito preocupada. E foi um show de pesquisa falsa, registradas, mas claramente falsas. Então, 2 dias antes da eleição, tinha pesquisa que me colocava 10% atrás do então primeiro colocado. E quando abriu as urnas, a gente fez, né, uma diferença muito maior, com uma vantagem, né? Era a sensação que dava assim, a pesquisa que dissesse quem é que tem chance de ganhar do ex-prefeito Paulo Essel, essa pessoa vai ganhar o caminhão de votos. Exatamente. Então, e tinha muita gente que eu encontrava, amigos de infância, pessoas que gostavam de mim e falavam assim, olha André, pô, a gente gosta de ti, quer estar contigo, mas poxa, o Simas está na frente aqui na pesquisa, a gente vai votar nele para o PT não entrar. Aquilo doía, né? Mas felizmente consegui fazer um trabalho e mostrar que, apesar dessas pesquisas falsas, que teve de novo em 24, ainda aí não foi só em Brusque, muitas cidades teve esse problema, né? A gente conseguiu, né, superar esse desafio. E aí outra questão que a gente viu, que era a disputa assim, quem é o verdadeiro candidato do Bolsonaro? E isso também foi uma prévia do que a gente viu em 2024, porque tu não estava no PL, não tinha o 22, então a gente sentiu que muitos diziam, não, eu sou o verdadeiro candidato, houve articulações, o Simas tentou via Espiridion Amin, o Molina tentou via Luciano Hang, tu através do governador Jorginho Melo. Como é que foi essa disputa por esse prêmio, entre aspas? Foi uma disputa muito grande, né? De quem conseguiu o tal do vídeo do Bolsonaro pedindo voto e declarando apoio, que é um diferencial. Brusque é uma cidade que, de fato, é muito bolsonarista, tem um carinho muito grande pelo ex-presidente Bolsonaro, pelo que ele representa. E, no fim das contas, ele não gravou para ninguém, né? Justamente por ter muita cobrança em cima dele, ele deve ter pensado, olha, eu não vou entrar nessa furada, porque se eu apoio um, os outros 2 vão ficar bravos comigo. Então, eu vou ficar na minha. Só que, inevitavelmente, o apoio declarado do governador, o PL estando na chapa, os deputados mais bolsonaristas do estado subindo no palanque com a gente,
não teve como outros grupos tentarem colar para eles essa marca do bolsonarismo e da direita. E os outros dois eram de direita também, não vou dizer que não, né? Mas a gente conseguiu capitalizar, né, esse apoio desse grupo mais ideológico. E como é que é lidar com esse eleitor mais ideológico, no dia a dia, na cobrança, de temas que muitas vezes são municipais, mas que também é a cobrança da posição ideológica? Eu percebo essa questão ideológica mais, né, na nossa realidade de Brusque, mais forte na campanha. Porque no mandato as pessoas me cobram mais aquilo que impacta na vida delas. É o buraco na rua, a vaga na creche, isso mudou o na segunda campanha? A segunda campanha foi menos ideológica? Eu vejo que sim, porque a primeira campanha a gente teve uma polarização com o PT, e aí foi uma estratégia nossa também, né? Então todos os debates eu ia diretamente para o confronto com o Paulo. Quando os outros dois candidatos me confrontavam, eu confrontava o Paulo. Então eu consegui rivalizar com ele, né? Também chamando essa atenção. Pô, o único candidato da direita que bate de frente com o PT é o André, o que nos ajudou também do ponto de vista da estratégia. A segunda eleição foi uma eleição onde a gente conseguiu mostrar muita entrega, assim, né? Muita coisa que a gente entregou que já estava encaminhada quando eu assumi inteiro, né? E aí, de fato, a gente conseguiu discutir de uma forma mais ampla os problemas da cidade, né? Os problemas, as propostas de soluções. Tu tem muito vereador na rua que também ajuda muito nessa construção do voto, que eu não tive na suplementar. Então, eu vejo que a primeira eleição, a questão ideológica teve um peso maior na escolha do eleitor do que na segunda. Muito embora eu percebo que o eleitor da direita, né, não só na primeira, mas na segunda, a gente aumentou 17 mil votos de uma eleição para outra, optou pelo nosso nome, até porque o PL ainda é a marca da direita aqui em Santa Catarina. Me impressionou também a redução do voto da esquerda entre uma eleição e outra, né? O senhor falou do teto do PT, a troca de Paulo Wessel pelo Sedenir, ali deu ficaram numa faixa de 7%, metade dos votos. Esse voto foi mais para o seu adversário ou foi mais para o senhor? Olha, eu acredito que dividiu, né? Talvez um pouco mais para mim, porque tem muitas pessoas que não se declaram, né, petistas, e também talvez não sejam, e que não declaram voto aberto no Paulo Wessel, por exemplo, com medo talvez de uma retaliação, né, dos amigos, mas a questão é que tem muitas pessoas, né, tanto é que o Paulo faz sempre ali os 15 mil votos, que acham que ele foi um bom prefeito, né? Então as pessoas têm essa avaliação, e não necessariamente são petistas, né? Então, a partir do momento que ele sai do jogo... É o fato de ele ter sido prefeito. É o fato de ele ter sido prefeito. Então, quando entra um candidato, né, que também não tem uma história com a cidade, né, diferente do Paulo, que foi prefeito, né, então o voto do meu adversário do PT, do Sedenir, foi o voto da esquerda, o voto do petista, né, e aquele voto que achava que o Paulo foi um bom prefeito, é um voto que acabou se dividindo entre mim e os outros candidatos. O senhor falou das questões da cidade, assim, o que hoje é a sua grande agenda em Brusque? O que está nos primeiros interesses, as primeiras preocupações do prefeito Vec? Eu diria que a gente tem três grandes problemas para resolver. Além, claro, daqueles corriqueiros, da vaga na creche, do posto de saúde, do atendimento. Mas a gente tem primeiro a questão das avenidas Beira-Rio, né, que são obras de mais de 100 milhões de reais que a gente está executando na cidade. Brusque é uma cidade que sofre muito em virtude das cheias, então a Beira-Rio ela funciona não só do ponto de vista de mobilidade, mas principalmente como um canal extravasor. Então, quando o rio Itagemirim sai da calha, ele invade as avenidas do Beira-Rio ao invés de ir para os bairros. Só para teres uma ideia, Piara, teve bairros que quando o rio bateu 7,5 metros, colocou água. E quando foi feita a Beira-Rio margem esquerda, no governo do Dr. Jonas, a enchente de 2023 bateu 9 metros e a água não chegou naquelas casas. O que mostra que essa Beira-Rio foi efetiva, no sentido de mitigar o efeito das chuvas avançando para os bairros. Então a gente está tocando essas obras já. Uma delas a gente já entrega agora no final desse ano. É obras de financiamento? É do Fomplata. Todas financiadas pelo Fomplata. Então essa questão dessas obras estruturantes seria um dos grandes problemas públicos que a gente está enfrentando. A outra questão do esgoto sanitário, né? Como eu disse, 30 anos que a cidade espera pelo esgoto sanitário e nada foi feito. E agora, de fato, a gente já fez audiência pública e está encaminhando o edital para o Tribunal de Contas para ainda no primeiro semestre a gente ter uma empresa de fato. Brusque hoje tem 0% de esgoto, 0% de esgoto tratado, o que para nós é uma vergonha, né, e que a gente vai começar a resolver esse problema. E o terceiro ponto é o transporte coletivo também. A gente tem uma cidade que tem característica industrial muito forte ainda e comércio, né? A gente tem shoppings atacadistas, né? O comércio em Brusque é muito forte, principalmente no ramo têxtil. Então as pessoas dos bairros dependem muito do transporte coletivo. Hoje o contrato ele é emergencial e a gente está trabalhando nessa nova concessão com terminais regionais para a gente poder melhorar e ofertar para o cidadão um serviço mais eficiente e com menor custo para ele. Nesse especial Prefeitos e Prefeitas, em parceria com a FECAM, eu tenho perguntado aos prefeitos que eu entrevisto qual é a obra do sonho, aquela que nem tem ideia de como financiaria, mas que queria ter na cidade, queria poder viabilizar na cidade. Qual é a sua? Olha, eu digo que se você perguntar para qualquer brusquense, ele vai falar a prioridade de obra para ele é a Beira-Rio. Primeiro porque ela liga os bairros ao centro e segundo porque o efeito canal extravasor dela é algo que tem na mente e no coração do brusquense que aquilo ajuda muito a cidade.
Então, claro, a gente vai levar ela até basicamente a divisa com Botuverá, né? E aí tem a segunda etapa, que é levar até a divisa de Itajaí. Então, que seria um próximo passo. Como a gente entrega essa primeira etapa até Botuverá no final do primeiro biênio do mandato, a meta é a gente deixar encaminhado, né, já essa abertura sentido Itajaí, que daí a cidade inteira teria essa cobertura das avenidas Beira-Rio. Então, essa é uma grande obra para a cidade. O senhor mesmo, sendo reeleito, vai para uma reeleição curta, né? Porque um prefeito reeleito normalmente tem 8 anos, o senhor terá 5,5. Isso descarta a possibilidade do senhor tentar uma candidatura a deputado, por exemplo? Eu não sou candidato em 2026, né? Naturalmente, o PL terá candidato em Brusque, a federal, a estadual ou os dois. Né? É uma construção que a gente tem feito com o próprio, né, governador. Os nomes estão definidos? Ainda não, a gente ainda está nessa fase de construção. Né? A gente tem outros partidos aliados também que estiveram comigo na eleição, que é o próprio Republicanos, o PP está conosco, né? O Podemos lá em Brusque também está conosco e o PRD. São partidos da nossa base que a gente também tem construído porque, sobretudo do ponto de vista de deputado estadual, Brusque tem um colégio eleitoral grande. Né? Agora, já teve deputado estadual, já teve deputado federal? E há muitos anos não tem. Né? E essa falta de representatividade política, ela de fato deixa a cidade assim um pouco sem uma representatividade. A gente tem deputados parceiros, como o deputado Napoleão, o deputado Carlos Humberto, que são da nossa região e são muito atuantes, deputado Ana Campanholo, mas a gente não tem um deputado que é de Brusque, né? Para a questão do envio de emendas, para a questão de priorizar as pautas da cidade. Porque historicamente a cidade lança muitos candidatos a deputado estadual e no fim ninguém se elege, né? E as pessoas de Brusque, o voto mais ideológico muitas vezes vão para outros candidatos, né? Você teve alguns fatores como a Carol Detone, deputados de outras regiões. O bolsonarismo tem isso, ele implode um pouco o voto regional, né? As pessoas não estão tão preocupadas em votar no candidato da sua cidade, elas querem votar naquelas que falam o que ela quer que seja falado. Né? Exatamente. Por entender talvez que a questão do deputado tem essa representação mais de bandeiras, né? Ideológicas. Só que ao mesmo tempo, cada vez mais com emenda impositiva, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, é dinheiro que não vai para a cidade. É dinheiro que deixa para ir, né? Deixa de ir para a cidade. Então a gente tem esse desafio, né? E Brusque hoje, pelo eleitorado, teria a condição de eleger 2 estaduais e um federal se votasse, né, só em candidatos da cidade, que a gente sabe que é uma utopia. No entanto, acho que é uma construção válida. Ou se os partidos lançassem menos candidatos na cidade. O que é muito difícil, né? A gente fazer essa construção, esse consenso. Mas acho que o meu papel enquanto prefeito é tentar essa construção, né? Tentar essa construção. Não posso me omitir, né, dessa responsabilidade e entender a importância que é para Brusque poder ter um federal e um estadual, por exemplo. Acho que é viável, acho que é possível e vou trabalhar para construir nesse sentido. Dentro do PL, orquestrar essa... Que tipo de perfil de candidatos? Pessoas da política, de fora da política, empresários? Olha, a gente tem pessoas da política, a gente teve uma renovação muito grande, né? Inclusive, a minha ascensão se deu também pelo erro dos outros grupos políticos, como do próprio PT e do ex-prefeito Ciro Rosa, de não formarem novas lideranças. Então, Brusque tem um vácuo, né, de formação de lideranças que estão surgindo agora. Então, a gente tem vereadores de primeiro mandato agora, vereadores já reeleitos ou que já tiveram mandato e estão retornando, que têm potencial de serem candidatos, né? O próprio vice-prefeito, Deco Batista, tem um potencial muito grande, né, de ser candidato. Algum empresário da cidade que também manifeste interesse. Então, esse início de ano é quando a gente já começa as conversas para saber assim, quem tem interesse. Beleza. E aí a gente começa a fazer os filtros, né? E, claro, conversando com a própria classe empresarial, as entidades organizadas, a Associação Empresarial em Brusque é muito forte e tem um papel importante também nessa ajuda de construção de alguns nomes, né? Acho que é quase possível a gente conseguir fechar, né, a cidade de apoio em um único nome. Mas quanto menor o número de candidatos, mais fácil para a gente poder viabilizar uma candidatura que chegue. O senhor, como um prefeito jovem, já reeleito, e com o compromisso de não disputar 2026, ou seja, tem os próximos 6 anos muito tranquilos. Assim, tem os 4 de mandato, que não são tranquilos, e tem 2 em que não estará com mandato, pode ter outra função. Como é que o senhor vê o seu futuro político? Olha, eu vejo assim... A parte positiva é que para onde quer chegar? O ponto positivo é que eu vou ficar um tempo sem disputar a eleição. Eu disputei a eleição vereador em 2020, presidência da Câmara em 22 bem tumultuada. Depois a suplementar, depois a eleição do ano passado. Então eu vou ter um pouco de calmaria enquanto candidato, né? E naturalmente, né, e é algo que eu carrego muito para mim, eu tenho muita gratidão e lealdade por quem esteve comigo. Então hoje a minha prioridade, além do trabalho enquanto prefeito e cuidar da minha cidade, é o projeto de reeleição do governador Jorginho Melo. Então, a minha prioridade é essa. Então, em 2026, meu compromisso é trabalhar de forma incansável para reeleger o Jorginho Melo
e também viabilizar um federal e um estadual em Brusque, né? Esse é o meu compromisso. Passado esse compromisso, eu tenho 2 anos de mandato ainda, e aí eu também tenho que ver o quanto que eu agrego para o projeto do time do PL para poder buscar um espaço, talvez em 2029, né? E aí uma eventual candidatura em 2030. Né? A gente falou no começo, eu não quis botar isso no começo, porque depois a gente sabe que toma conta. Mas Brusque é uma cidade nacionalmente conhecida pelo têxtil e por ser a cidade do Luciano Hang, essa figura que chama atenção, sim, que se meteu muito com política nos últimos anos, deu uma diminuída. Como é que é ser prefeito da cidade e ter o Luciano Hang do lado e às vezes telefonando para fazer alguma sugestão daquele jeito que ele sugere? O Luciano é uma pessoa muito benquista na cidade, né? Ele é um cara que ajuda muito. Eu vou falar um exemplo, a gente teve grandes indústrias né, de força nacional, como a Schlesser, a Renault, que faliram, né, os funcionários ficaram passivos trabalhistas, e o Luciano é um cara que chegou, investiu, comprou aquela massa falida que permitiu pagar nesses passivos desses funcionários e investiu. Então, a gente tinha grandes vazios urbanos no centro da cidade, que sem vida, né, que ele comprou, investiu, tem vários negócios lá que está dando certo. Então, como empreendedor, é inegável, né, o império que ele construiu e a visibilidade que ele traz para Brusque também. Então, a gente tem muito orgulho de ter um empresário como o Luciano lá. Politicamente, né, o Luciano teve um papel muito forte, muito ativo em 2018, em 2022. Em virtude de tudo que aconteceu, ele também acabou focando atualmente mais nos negócios, né? Eu tenho uma relação, né, de respeito, de diálogo com ele, volta e meia ele me liga, volta e meia eu tomo um café com ele. Né, apesar dessa postura dele, né? O Luciano é um cara que é muito ativo, né? Mas a maioria das sugestões que ele traz a gente acata porque elas de fato são boas e ele não só sugere, ele ajuda. Então, vou dar um exemplo numa avenida que a gente tinha um problema de trânsito muito grande, que era 1º de Maio, que tinha uma travessia lombada que trancava todo o trânsito, e ele me ligou e falou: prefeito, por que tu não tira essa travessia elevada, coloca um semáforo ali, porque tem uma escola do Senac ali, do Senai, para atravessar, e coloca uma direita livre e tal. E aí, conversando com o pessoal do trânsito, eles: olha, a ideia dá certo, vai melhorar o fluxo. Aí eu falei: ó, Luciano, mas eu vou ter que comprar um semáforo, nem lembro quanto custava na época, e, pô, a gente não tem licitação, então, não, eu compro e dou para a prefeitura. Mas eu acho que o ponto positivo é esse: a pessoa sugere, mas ela, né, ajuda também. E resolveu o outro lado, quando tem que dizer não para ele. E resolveu o problema do trânsito, esse é o ponto, né? E o outro lado, quando tem que dizer não para ele. Quando tem que dizer não, no começo, no final de 2023, a gente teve um atrito em virtude de um projeto de lei de um vereador, foi aprovado por unanimidade, que versava sobre o grafite e tudo mais, que ele queria que o projeto fosse vetado. Eu não vetei, então naquele momento a gente teve de fato um conflito, né? Mas superado, né? Eu acho que foi também um momento assim para a gente poder se conhecer melhor, né? No final de 2023 a gente, né, conversou ali entre Natal e Ano Novo, nós conversamos, eu expliquei o projeto, ele entendeu. Em janeiro, um vereador apresentou um projeto para revogar aquela lei, então o projeto foi aprovado e revogou a lei que ele queria que fosse revogada, então foi tudo resolvido, e desde então nossa relação tem melhorado bastante, sabe? Porque ele de fato não me conhecia, a gente se conhecia, né, de se cumprimentar, mas nunca teve uma relação de diálogo, até porque eu estava na Câmara e ele tem uma relação maior com o Executivo, principalmente com esse prefeito ali, mas hoje a relação com ele é muito tranquila e muito sadia, inclusive, então não posso reclamar. Prefeito André Weck. Confusão é normal. A confusão é normal. As pessoas chamam de Weck que não tem errada. Eu ia fazer essa pergunta e não fiz. Como é que as pessoas lidaram com essa semelhança dos nomes? Isso ajudou, atrapalhou? Então, até hoje tem evento da prefeitura, eu vou em escola, aniversário de escola, as pessoas assim, com a palavra o prefeito, aí a pessoa fica meio, dá um branco, assim, não, é comum, fica tranquilo. Me sinto menos culpado. Chama de Weck que não tem errada, né? Muita gente acha que a gente é parente, então, logo no começo as pessoas achavam assim, saiu o tio e botou o sobrinho, saiu o pai e entrou o filho, e o sobrenome nem escreve da mesma forma, né? Mas com pouco tempo as pessoas porque quem já me conhecia já sabia, né? Então a gente foi batendo nisso, né? E ele, como apoiava outro candidato, ele também não queria esse vínculo, que as pessoas pensassem nesse vínculo. Então ele forçava nessa tecla: olha, ele não é meu parente. Eu falando: ele não é meu parente. Então hoje o brusquense já sabe que a gente não tem esse parentesco, mas muita gente fora acha. E os dois nomes começam com A e os dois são Weck, então essa confusão é mais comum do que tu imagina. Prefeito André Weck, obrigado por participar aqui pela primeira vez do Cabeça de Político, especial Prefeitos e Prefeitas, essa parceria com a FECAM. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, certamente primeira de muitas entrevistas. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Já te convido para ir para Brusque, né? Eu sei que tu não foi lá ainda não foi. Né? É uma cidade maravilhosa, tenho certeza que você vai gostar muito, e nosso papel é poder fazer a melhor gestão possível e colocar Brusque, né? Retomar esse protagonismo político que Brusque já teve no passado, a gente poder, né, ter ainda mais visibilidade e fazer ainda mais pelo nosso estado.